Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos com estudos bíblicos, mas hoje eu vou fazer um vídeo diferenciado. Este será um vídeo muito curto e nele eu quero comentar um pouco sobre o conflito vivenciado por Israel. Eu não sou especialista em relações internacionais, também não sou especialista bélico e também não quero falar aqui sobre o ponto de vista escatológico. Aliás, em momentos como este, sempre temos os profetas do caos. Gente alarmista, pessoas falando sobre a Terceira Guerra Mundial, algo que os especialistas descartam, falando sobre Gog e Magog, sem ter as bases bíblicas específicas, enfim, várias profecias mal interpretadas da Bíblia Sagrada. Um festival de asneiras. Do outro lado, nós temos muita gente séria analisando o momento atual, nós temos agências de notícias nos colocando a par do que acontece em tempo real, especialistas como Rodrigo Silva, Luiz Saião, Aline, dentre muitos outros profundos conhecedores do assunto. E este vídeo não quer rivalizar com estes especialistas, mas eu quero deixar aqui algumas informações sobre o assunto, porque nós estamos vivendo um festival de narrativas de todos os lados. Nós estamos vivendo propaganda e a propaganda é uma das principais armas de guerra. Quem gosta de história sabe que a propaganda é uma das maiores armas de guerra e ela está sendo usada largamente neste conflito que nós estamos vivenciando ali no Oriente Médio. Eu quero falar um pouco aqui sobre alguns assuntos, alguns temas. Eu quero falar aqui sobre algumas siglas que estão aí na boca de muita gente, mas muita gente não sabe o que significa. Muita gente que não conhece, o que não quer conhecer os fatos históricos, os fatores históricos que são fundamentais para o entendimento de tudo o que nós estamos vivenciando hoje ali no Oriente Médio. E eu quero colocar você a par desses eventos históricos, eu quero colocar você a par dessas siglas, eu quero colocar você a par de algumas coisas que acontecem ali, mas trazendo o fator histórico para que nós possamos estabelecer uma conexão com o que está acontecendo hoje. Vamos lá então? Espero que este vídeo chegue até as pessoas que precisam assistir ele, que querem conhecer um pouco mais os fatos históricos. Eu gostaria que você nos ajudasse que isso acontecesse, compartilhando este vídeo com grupos da sua família, da sua igreja, do seu convívio social, para que as pessoas possam ser mais bem informadas, possam ser municiadas com tudo o que está acontecendo. Bom, vamos lá então, iniciamos. Tudo começou ali com o Império Turco-Otomano, que governou a região por 400 anos. Ele governou de 1517 a 1917 a.C. Os donos das terras eram os turcos. E esse império durou até a Primeira Guerra Mundial, quando então ele foi derrotado. A Primeira Guerra Mundial ela vai de julho de 1914 a novembro de 1918. Depois estabelece ali na região, estabelece-se o domínio britânico-francês. Uma potência europeia toma conta da região. Britânicos e franceses se tornaram os donos daquela região. Os franceses administraram a Síria e o Líbano, e os ingleses administraram Israel, Palestina e Jordânia. O interesse deles era pelo petróleo, que supostamente existia naquelas terras, principalmente em Israel. Só que Israel não tinha petróleo nenhum. Quando descobriram que não existia petróleo, deixaram a região. Mas deixaram também uma promessa de que haveria um Estado israelense e um Estado árabe. Sublinhe essa decisão, sublinhe essa promessa. Um Estado israelense e um Estado árabe. E aqui está o X da questão. A Liga das Nações, depois chamada de Nações Unidas, nunca cumpriu a promessa de um Estado para ambos. Bom, e o Estado de Israel? Como havia uma grande escalada mundial de antissemitismo, foi então designado um Estado para Israel. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou um plano de partilha da Palestina, que recomendou a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu, além de um regime especial ali em Jerusalém.
Em 14 de maio de 1948, Israel proclama sua independência e o seu território é criado. O seu Estado é garantido, porém, os árabes ficaram sem território. Como represália, no dia seguinte à inauguração do Estado de Israel, uma coalizão árabe, reunindo Egito, Jordânia, Síria e Iraque, invadiu o território recém-criado. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense. Os judeus chamaram esse conflito de Guerra da Independência. Após o conflito, o território inicialmente planejado pelas Nações Unidas para ser o território árabe foi reduzido pela metade. Para os palestinos começou a chamada Anagueba, chamada pelos árabes de destruição e catástrofe. O início de uma tragédia nacional. Cerca de 750 mil palestinos fugiram para os países próximos. Foram anos de constantes conflitos nas fronteiras. Até hoje, os palestinos não têm o seu território próprio. A faixa de Gaza. A faixa de Gaza ela tem 41 quilômetros de extensão. Ela tem uma distância média de 12 quilômetros, 360 metros quadrados. Em 10 horas, se pode atravessar o território de norte a sul. Ela fica a sudoeste de Israel e a norte do Egito. Após a separação dos territórios, o Egito começou a controlar a faixa de Gaza. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel assume o controle do local, ficando ali até 2005. Mais de 9 mil judeus, então, são retirados, a partir de 2005, à força pelo exército de Israel. Em 2005, a autoridade palestina, dominada pelo Fatah, assume o controle. Em 2006, é convocada uma eleição e o Hamas ganha essa eleição, tendo ficado com 44% dos votos, enquanto que o Fatah ficou com 41% dos votos. Essa eleição ainda hoje é colocada em xeque por muitos especialistas. Em 2007, o Hamas faz uma limpeza à base da violência, perseguindo todos os seus opositores, e muitos membros do Fatah que viviam na faixa de Gaza foram mortos. Nasce assim a ditadura do Hamas na faixa de Gaza. O território da faixa de Gaza é utilizado como base do Hamas. O seu quartel-general, ali não existe uma zona específica de sua base militar. Os membros do Hamas, os guerrilheiros do Hamas, estão entre a população civil, estão entre escolas e estão entre hospitais. Usam a população palestina como escudos humanos para proteger eles, guerrilheiros, dos ataques inimigos. A população da faixa de Gaza é árabe e muçulmana. O Egito também é árabe e muçulmano. O Egito faz fronteira com Gaza e mantém constantemente essa fronteira fechada para evitar qualquer conflito com o Hamas. No ano de 2014 e 2015, o Egito entra em Gaza para demolir instalações que ficaram ali perto demais da fronteira egípcia. A população de Gaza é cerca de 2 milhões de pessoas. A Cisjordânia. A Cisjordânia possui uma população de 3 milhões de pessoas e ela é administrada pelo Fatah. O Fatah é um grupo laico que representa os palestinos, não é um grupo religioso. O Fatah representa oficialmente os palestinos, o Hamas não. O Hamas ele é um grupo radical islâmico formado em 1987, após a primeira intifada, que é o nome dado das insurreições dos palestinos contra Israel. Esse grupo é o braço da Irmandade Muçulmana sediada ali no Egito. O Hamas é oficialmente constituído como um movimento islamista palestino. A sede do Hamas é Gaza. Porém, os líderes máximos do Hamas não estão ali na faixa de Gaza, mas em outros países, como por exemplo o Catar. O Hamas não representa a comunidade palestina. Aliás, os palestinos que vivem ali em Gaza têm medo do Hamas. A ONU ela não considera o Hamas como um grupo terrorista. O Estado brasileiro não identifica o Hamas como um grupo terrorista, porque o Brasil segue as diretrizes da ONU e só aceita a designação terrorista para aqueles grupos também assim considerados pela ONU. Já Estados Unidos e Israel consideram o Hamas como um grupo terrorista. O Hamas ataca cidadãos indefesos, causando massacre
para que Israel faça retaliações e assim o processo de paz fique cada vez mais distante. O Hamas, em seus documentos oficiais, em seus registros, não menciona a necessidade de criação de um Estado palestino. Eles não querem um Estado palestino, eles querem simplesmente a destruição completa e absoluta de Israel. O Hamas não quer que os países árabes selem a paz com Israel. E qual é o relacionamento de Israel com os países árabes? Israel tem buscado diálogo com os países árabes. Sob a supervisão dos Estados Unidos, Israel tem buscado uma boa convivência com seus vizinhos árabes. Existe uma conversação entre a Arábia Saudita e Israel para selarem a paz. E o Hamas é frontalmente contra esse acordo. A Arábia Saudita, este país, é o mais importante para os muçulmanos. Esse país concentra os lugares mais sagrados do islamismo. Hamas e Irã. Esse ódio desproporcional por Israel também é nutrido pelo Irã. Essa nação quer a aniquilação do povo judeu. O Irã odeia os judeus. O Irã é o grande financiador do Hamas. O Irã treina o Hamas para a luta armada. Segundo os especialistas, o Hamas só age por ordem expressa do governo iraniano. O Irã também está por trás de um outro grupo terrorista, o Hezbollah. O Irã, ao contrário do que muita gente pensa, não é um país árabe. Os iranianos não são árabes, são turcos. O Irã é um país turco. A língua oficial não é o árabe, a língua oficial é o farsi. O Irã é um país teocrático, ou seja, seu governo é religioso. A maior parte da população do Irã é xiita. O que é o xiismo? É uma vertente do islamismo. O Irã é o 17º país do mundo. A população dele alcança 83 milhões de habitantes. O Irã foi base do Império Persa. O Irã tem relações estreitas com a Rússia e com a China. Árabes e muçulmanos. Muitos confundem essas duas expressões e pensam que são sinônimos, mas não é bem assim. Raça e etnia. Hoje usa-se a expressão raça para designar toda a raça humana. Todos humanos são da mesma raça, raça humana. Usa-se etnia na diferenciação dos inúmeros povos existentes. Árabe. Árabe é uma pessoa pertencente ao grupo étnico originário da Península Arábica. Segundo a Liga Árabe, uma espécie de ONU árabe que abriga os países árabes, pode-se dizer que uma pessoa árabe é aquela nascida em um país árabe, que tem o árabe como sua língua materna e possui costumes árabes. Existem 22 países árabes ao redor do mundo. Alguns deles, Líbano, Síria, Egito, Marrocos, Arábia Saudita. Todo o norte da África é composto por países árabes. Existe hoje entre 400 e 450 milhões de árabes espalhados pelo mundo. Muçulmano. Muçulmano é um termo de cunho religioso. Muçulmanos são pessoas que têm o islamismo como religião de fé e prática. A imensa maioria do povo árabe é muçulmano, porém existem árabes que professam outras religiões, como por exemplo o cristianismo. Segundo estatísticas, existem cerca de 20 milhões de cristãos árabes. A Bíblia também tem a sua tradução para o árabe. Estima-se que exista 1,1 bilhão de muçulmanos espalhados pelo mundo. O país que tem o maior número de muçulmanos do mundo é a Indonésia, que não é árabe. A tentativa de paz entre Israel e os países árabes. O Acordo de Abraão reuniu Emirados Árabes, Bahrein e Sudão. Houve a normalização das relações com Israel. Em 1917, uma comissão liderada pelas potências que controlavam a região dá uma proposta: 80% das terras para os palestinos, 20% para Israel. Israel aceitou. Os árabes disseram não. 1947 a 1948, a ONU demarca o território. Israel aceita. Árabes não. Árabes atacam Israel. Jordânia ocupa a Cisjordânia. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Israel vence e propõe a paz. Os árabes respondem com os famosos 3 nãos. Não para a paz com Israel, não para o reconhecimento de Israel como nação e não para as negociações com Israel. Israel toma do Egito a faixa de Gaza e a península do Sinai, que depois é devolvida.
Israel toma da Jordânia a Cisjordânia. 500 mil palestinos viram refugiados. Em 2000, Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, faz a intermediação com Israel e a autoridade palestina. As negociações elas duram cerca de 14 dias. Israel oferece toda a faixa de Gaza e mais 94% da Cisjordânia e ainda metade de Jerusalém. Yasser Arafat, líder da autoridade palestina, pressionado pelos grupos terroristas, dentre os quais o Hamas, diz não para o acordo. Então é iniciada a segunda intifada contra Israel. Em 2008, a nova proposta de acordo por parte de Israel. Os palestinos recusam. O Israel tenta manter a paz na região, tenta consolidar-se como um Estado independente e alheio à guerra, mas infelizmente isto não é possível devido aos constantes ataques e os constantes nãos dos líderes árabes impedem que exista ali um convívio de paz, porque já há muito tempo deveria ser estabelecido ali um Estado palestino. Israel quer isso, tentou isso por várias vezes, e quem diz não são os árabes. E a paz ali só vai ser realmente notória, a paz ali só vai ser estabelecida quando nós tivermos na região um Estado árabe, o que é extremamente justo, e um Estado israelense, o que já acontece. Então, e havendo uma convivência pacífica entre ambos, um tratado de paz entre ambos, ali então a guerra vai dar uma trégua, ou vai findar. Nós não vamos aqui falar sobre os aspectos religiosos, nós não vamos aqui falar sobre os aspectos escatológicos, só vamos nos deter aqui sobre os pontos históricos, e esses eu trouxe para você, espero que sejam de proveito para você, para suas conversas, para suas rodas de conversa, para os seus diálogos e para evitar narrativas falsas sobre o que está acontecendo ali. Muito obrigado, fique no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e nós estamos à sua disposição aqui no canal Ensine Palestra para estudos bíblicos, estamos à sua disposição aqui no canal Ensine Palestra para o conhecimento. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.